Estava agora aqui a pensar, estava a falar com um amigo meu de Singapura e tive um daqueles momentos que eu pensei assim, epá, era interessante partilhar isto com as pessoas em português, porque há muita gente querida para mim aqui e eu gostava de passar esta mensagem, que é o seguinte, e isto é, não há preparação, não tem guião, não há maquiagem, é real, um momento real, veio-me à cabeça e vamos partilhar sem filtros, né? Não, não é a social media falsa, é a verdadeira. Até é o seguinte, eu estava a partilhar com este meu amigo que nós, a maior parte das pessoas, infelizmente, vive com uma visão da vida que está ultrapassada. Nós estamos a viver tempos incríveis, tempos de instabilidade, mas também tempos de oportunidade. O problema é que a maior parte das pessoas vive com uma blueprint, uma visão que é do tempo dos nossos avós, que está ultrapassada. Em termos de longevidade, quantos anos é que vai viver, em termos daquilo que pode fazer na vida, em termos de empreendedorismo, em termos da visão que se tem da carreira, em termos de emprego e da segurança de um emprego, são, estes paradigmas estão super ultrapassados. Eu no outro dia publiquei um post a dizer que há um estudo aí de Harvard em que diz que não é no ano 2040, no ano 2040, é até ao ano 2040, 40 a 50% dos empregos vão estar extintos. A malta que hoje em dia tem 30 anos e acha que não, eu estou numa boa empresa e tal, e não pensa em trabalhar em si própria, em ganhar novas competências para poder criar a sua própria economia, mesmo que seja part-time em paralelo, epá, está numa situação de perigo constante, sem se aperceber, que é a pior de todas, não é? Porque as empresas podem se extinguir. Vemos o caso do Lehman Brothers, um dos maiores bancos da história, que foi à vida. Como é que é possível, não é? Nós temos um tecido empresarial fraco em Portugal, não temos, as empresas não são empresas, não é uma Apple, não é uma Microsoft, não é? Portanto, nós temos que considerar que o grau de risco é muito elevado que uma empresa destas passe por problemas e tenha que fazer layoffs e diminuir a dimensão, despedir um monte de pessoas ou inclusive fechar portas, não é? Isto está a acontecer no mundo inteiro. Nós vemos o que aconteceu com a Libra, ainda hoje estava a falar disso. A Libra esterlina, a British Pound, caiu 22% nos últimos 12 meses. Nunca aconteceu na história. A Europa, saíram agora os dados há bocado, 10% de inflação, o maior de sempre verificado. Netherlands, a Holanda, 17,1%. Isso são coisas históricas que estão a acontecer neste momento. E o que é que a malta pensa que vai acontecer economicamente? Ora, este live não tem nada a ver só com a economia. Tem a ver com a maneira como nós nos posicionamos na vida. Eu estava a falar com um amigo meu porque eu pus-me a pensar para mim próprio, não é? Eu tenho 50 anos. E um gajo começa a pensar, se a gente se distrair, começa a pensar com os paradigmas e com a blueprint dos nossos avós, que é tipo, epá, 50 anos, isto a maior parte da vida já foi, isto agora estamos na fase descendente, não é? Quer dizer, daqui para a frente está-se a caminhar para a meta, não é? Mas depois pus-me a pensar, isto realmente não faz sentido nenhum. Porque eu tenho 50 anos, mas eu saí da faculdade aos 23. E então vamos equacionar que até aos 23 eu era um jovem, estudante. Portanto, eu não estava ainda a construir carreira nenhuma, não estava a construir família, não estava nada. Quer dizer, ainda estava naquela fase da infância, em que vivemos uma vida diferente. E que acaba aí. E depois aí começa a vida adulta, começa então aquilo que a gente realmente constrói pela vida fora. E se eu for a pensar assim, só passaram 27 anos, não é? Não foram 50. Foram 27. Vamos arredondar isto em grupos de 25, que é para fazer contas mais facilmente. Ora, se eu pensar com esta blueprint que está cá dentro, que está dentro da cabeça das pessoas subconscientemente, a malta nem se apercebe, mas que é o mesmo que pensavam os nossos avós, em que um gajo chega ali aos 80 anos e bate a bota e faz o check-out, né? Em média. Mas se for saudável e cuidar de si, vai até aos 90, 90 e tal. Epá, quer dizer, isto, um gajo tem uma perspectiva diferente. Só que se nós formos considerar o que está a acontecer a nível de tecnologias de regeneração, de terapias de longevidade, do que vai aparecer aí no mercado. Eu sou assinante de newsletters de longevidade e até eu estou a par do que é que está a acontecer, porque recebo diariamente. É uma área que me interessa brutalmente porque eu quero viver muitos anos. Hoje em dia, nas pessoas informadas nesta área, falar de uma esperança média de vida de 100, entre os 100 e os 110,
É normalíssimo. Quem está mesmo muito informado tem targets muito superiores a isso. E isto então obriga-nos a mudar a forma como vemos a vida. Se um gajo for olhar e eu for analisar, diga assim, bem, eu em 25 anos fiz isto, tudo na minha vida, que parece muita coisa, parece que foi já uma vida inteira. Não é? Mas foram só 25 anos. Significa que eu, agora aos 50, se fizer o mesmo, vamos considerar aqui a clonar esses 25, era até aos 75. Ora, com todas estas possibilidades que há a nível terapêutico e de manutenção de qualidade de vida em termos de bem-estar, de saúde, de estar completamente funcional para viver com energia, com saúde e capaz, não é? 75 anos não é nada. Agora, a questão é que eu agora tenho muito mais experiência do que tinha aos 25. Tenho muito mais recursos do que tinha aos 25. Tenho muito mais ferramentas à minha disposição do que tinha aos 25. E então, se vamos falar em termos de oportunidades, é uma diferença abismal, porque eu quando saí não havia cá a internet, online business, eu sabia de ser a América. Aqui em Portugal não se falava de nada, não é? O que é que um gajo sabia disso? Então, o que havia, as possibilidades que havia eram as coisas normais. Para ser empreendedor por conta própria era uma dor de cabeça, porque precisava de um escritório, empregados, eram empresas tradicionais. O que é que eu ia fazer? Não é? Hoje em dia eu digo assim, bem, até eu vou equacionar que agora saí da faculdade aos 50 anos e vou começar. Nossa Senhora, o que é que está pela frente? Mas isso é possível se eu mudar aqui a caixa de velocidades. O que está cá dentro. Se eu continuar a pensar com esta programação que nos vem dada pelos pais e avós, estou lixado. Porque vou ver as coisas de uma forma completamente diferente e oposta. Ora, isto para dizer que eu neste momento, nos próximos 25 anos, eu posso viver 4 vezes, progredir 4 vezes, construir 4 vezes o que fiz nos últimos 25, porque sei muito mais, tenho muito mais recursos, muito mais capacidades e muito mais ferramentas e muito mais oportunidades e que vão cada vez ser mais. Então isto dá uma cor à vida completamente diferente. E um gajo acorda de manhã, em vez de estar a pensar lá vou mais um dia, não, está fora de controle, está tudo a começar, como se fosse um jovem acabado de sair da faculdade, com os sonhos todos pela frente, para ir progredir. Porque a questão é esta. A gente até pode ter as coisinhas todas na vida, mas se não tiver a progredir, a vida perde cor. A satisfação pessoal, a realização pessoal só vem através da progressão. Não é preciso ser acelerada. Mas é preciso progredir. Umas vezes vai mais depressa, umas vezes vai mais devagar. Mas é preciso progredir. E o problema é que a malta, a partir dos 40 e tal, arruma as botas. Neste sentido. Em média. E isto é grave. É grave de muitas formas. Por exemplo, longevidade. Um dos fatores mais importantes de longevidade é a nossa estabilidade emocional e a nossa felicidade e grandeza emocional. Ora, se nós estivermos frustrados, parados e não continuarmos a enriquecer esta parte, nós estamos a descurar um dos principais pilares de longevidade. Depois temos a questão de que está tudo a mudar no mundo. E a malta se acha que o que tem agora está seguro, está lixado. Está lixado. E eu até estava a dizer, este meu amigo, que a questão, nós às vezes, aquilo que nós atingimos na vida e o que acumulamos, às vezes funciona contra nós próprios. Porque nos põe numa zona de conforto. Por exemplo, um gajo aos 23 anos tem que se fazer à vida, tem que ir trabalhar para comer, para comprar uma casa. Há um gajo da minha idade que já tem essas coisas despachadas, né? E está orientado, e tem um bom rendimento, e está tudo bem. Já não tem o mesmo tipo de necessidade. E então encosta-se um bocado. Isto funciona contra nós próprios. Porque desaceleramos a nossa progressão. E isso leva à frustração e leva a uma elevação do risco, porque se o mundo está a mudar brutalmente e nós não continuarmos a evoluir e a fazer qualquer coisa diferente, e a adquirir novas competências e a trabalhar em nós próprios, estamos lixados. Estamos lixados. Porque, pessoal, há malta aí que tem empregos que vão desaparecer assim. E depois são apanhados de surpresa. Depois é a desgraça. E o problema é o governo. E é os líderes, é isto tudo. Não, o problema é cada um de nós. Porque quem lidera cada um de nós somos nós próprios. Não é o governo, não é o Presidente da República, não é o patrão, nem é os amigos. É quando a gente deixa. E quando andamos ao sabor das ondas. Não é? E então o que eu queria passar esta mensagem é para a malta se entusiasmar e pensar que isto é... Bem, quem tem 20 e tal anos e está a ouvir isto, loucura autêntica, está fora de controle. Porque tem muito mais na mão e possibilidades do que alguma vez eu tive com essa idade.
Quem já tem mais ou menos perto da minha idade é para acordar para a vida e começar a ver a vida como se tivesse 20 e tal anos. E não como se tivesse 50, a arrumar as botas e começar com aquela conversa de velho, meu. Que isso não leva a lado nenhum. Não leva a lado nenhum. O mundo precisa de empreendedores. O mundo precisa de gente que toma as rédeas na sua mão, da sua vida. Que não está à espera. Epá, olha lá, eu tenho 50 anos e eu podia perder tudo o que tenho hoje, não tenho medo nenhum. Eu passado 2 meses já estava a produzir outra vez, sabe? Porque eu estou a continuar a aprender, a tirar curso e a andar para a frente. E a aprender competências novas. Não tenho medo nenhum. Eu tenho uma fé inabalável em mim próprio. Eu tomei uma decisão aqui há uns tempos atrás que foi trabalhar em mim no sentido dos medos que nós temos enraizados cá dentro que nos bloqueiam. Okay? E então eu comecei a ter uma afirmação logo de manhã e ao deitar, que eu digo que eu deixo ir, I let go of all my fears, eu deixo ir os meus medos todos, liberto-me deles e troco-os, porque isto tem que ser um procedimento lógico, é para o cérebro encaixar a ideia. Eu troco-os por uma fé inabalável no universo, né? E nas minhas capacidades pessoais de ultrapassar qualquer dificuldade que seja. E não tenho dúvidas de mim próprio. E nenhuma das pessoas a ouvir isto devia ter dúvidas de si próprio. Nós temos que nos amar e acreditar em nós próprios mais que qualquer outra pessoa. Antes que é para os outros depois também acreditarem, nos abrirem portas. Não é? Pronto. E até eu digo a mim próprio, eu troco os meus medos por uma coisa que é muito mais útil. Que é crença inabalável em mim próprio, crença inabalável no universo, fé em mim próprio e na minha força e uma paixão inabalável de viver. Viver, caneco. De progredir, de andar para a frente, estar entusiasmado como se tivesse 16 anos. Com as oportunidades. Não interessa o que é que eu já fiz, interessa o que é que eu vou fazer. Não é? E não ficar aqui parado. Porque digo-vos uma coisa, com as mudanças que estão a acontecer na economia, com a crise económica mundial, é que a malta anda toda a dormir. Isto faz uma confusão bestial ao cérebro. A minha irmã, que há uns tempos, estava-me a dizer, que ela é uma pessoa que também está atenta, ele estava-me a dizer assim, epá, faz-me confusão, os hotéis estão todos lotados, a malta parece que não se passa nada, anda tudo aí doido. E eu, pois... Eu há 2 anos que ando a falar desta crise que vinha aí e dos problemas que estão a haver às minhas pessoas, amigas e chegadas. Porque para mim era claro. E a preparar-me para isso. Como aquele post, Leaders anticipate, losers react. Os líderes antecipam, os perdedores reagem. A maioria das pessoas reage. E o que isto é um alerta, porque eu amo este país e tenho tanta gente que eu amo aqui, que é para as pessoas começarem a reagir, serem mais empreendedoras, tomarem rédeas da sua vida. Não estejam a contar só com o vosso emprego, man. Quem tem um emprego, que arranje um negócio próprio, ou uma atividade própria. Aprende uma nova competência, que é para se a coisa der barraca daquele lado, está seguro. E mesmo que não dê barraca daquele lado, é um extra na valorização pessoal, no entusiasmo pela vida. É mais uma gazada na progressão, é aumentar a cilindrada do veículo, mais uns cavalitos, né? Porque senão a vida começa a perder cor. A gente se sentar num café e puser a observar a malta a conversar, se não for bola e política, depois é o queixume, é a desgraça. Dá vontade de rir, não é? Pois. Mas o problema é que é assim, mesmo nos sítios onde a desgraça é maior, há gajos a andarem para a frente. A maioria, ou grande parte das maiores empresas que estão aí no mercado começaram em alturas de grandes crises e depressões profundas. Porque há sempre aquele gajo que não para de acreditar e que não cede ao que está a acontecer fora dele. Toma as rédeas dele próprio e vai para a frente. Ora, esta é a mensagem do dia. Podia dizer muito mais, mas daqui a bocado acaba-se a bateria do telefone e é loucura. Portanto, olha, um grande abraço e vamos a isso. Fora de controle. E agora como é que se para isto? Jesus.